Olá, seja bem-vindo ao canal Adventista em Aprendizado. Eu sou o Robério, compartilhe os vídeos nas redes sociais, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6. Convide os seus amigos a se inscreverem no canal. Vamos fazer o trabalho de divulgação da doutrina de Deus. Compreende-se da importância das orações em conjuntos, orar para os outros no meio dos outros, faz merecer maravilhas, procure um núcleo divinista próximo da sua residência e vamos trabalhar para a melhoria da humanidade. Vamos apresentar mais um boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas, nas orações em conjunto. Faremos algum comentário sobre o boletim e a seguida faremos a leitura do mesmo. O boletim fala sobre quando Allan Kardec desencarnou e Jeová, o Cristo da galáxia, falou com ele a respeito do destino do Brasil e da América, porque o Brasil hoje, nesta saída da fase da juventude e entrada na fase da maturidade, tem a responsabilidade de ser o capitão espiritual do planeta. O que aconteceu com Israel quando veio Cristo planetário, vivendo o personagem de Jesus, estamos vivendo agora com o Brasil. Não podemos fazer o mesmo que fizeram os judeus, negando a doutrina para ficar com a mentira, com a besta e com o falso profeta. Vamos à leitura do mesmo. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo. Divina a causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Qual a predestinação apocalíptica do Brasil? Quando Elias desencarnou, depois de ver o personagem Kardec, foi assim que lhe ordenou Jeová, o anjo do Sarsal, o Cristo da galáxia, o que nela representa o princípio, ou Deus. Filho Elias, regimenta a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá, na Atlântida redescoberta, onde entregaram a Bíblia-mãe com o nome de Popol Vuh, ou Popol Vuh, entregarão a última que se chamará o Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6. Para começar o trabalho messiânico de restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, Elias entregou o Espiritismo, que, como não podia deixar de ser, é moral divina e mediunismo instrutor e consolador. E quem diz que a codificação é obra completa, só poderá fazê-lo como ignorante ou hipócrita, refinado ou mentiroso, porque na codificação nada é de divino documentário bíblico profético. Estude o documentário bíblico profético, porque Deus nada mais ordena a seus filhos que não seja viver os 10 mandamentos e cultivar santamente as graças do santo mediunismo, na Bíblia chamado de Espírito Santo ou carismas intermediários. Os sectários fanatismos, criados em torno de relativos enviados de Deus, forjaram ódios e sangueiras, e a natureza revolta e homens perversos custam sofrimentos incontáveis. Não mudarão Deus, seus 10 mandamentos, e seus divinos dons distribuídos a seus filhos, sendo, portanto, dever sagrado e santificante ajudar e a distribuir esta divina mensagem. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu,
depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando um tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, os 10 mandamentos, código de conduta para mundos e humanidades. A trilha certa que o Filho de Deus terá que se guiar por ela, custe mais ou custe menos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. E décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, há de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Há de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Há de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. No sermão profético e no Apocalipse, ficaram previstos, para o findar do segundo milênio, terríveis cataclismos punitivos. Isso deveis aos cleros que viriam a traçoar a lei de Deus e o santo mediunismo. Aprendam com Deus, através da Bíblia, para que servem os dons de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. E esses sinais seguirão as que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpente, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo, depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arroques de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina no caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2.
porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 10. De Deus é a lei moral inderrogável, e são os dons mediúnicos. A traição a isso fez gorar Isaías capítulo 11, criando terrível karma negativo, tragédias da natureza e perversões humanas. Depois das punições previstas em Mateus capítulos 24 e 25, e no Apocalipse capítulo 17, 18 e 19, quem sobrar viverá a divina civilização. Vide Isaías capítulo 11. Esse divino documentário, com suas lições sobre a lei de Deus e o divino mediunismo, instrutor e consolador, foi atraiçoado pela besta e o falso profeta, dois imundos cleros, previstos no capítulo 13 do Apocalipse. Foi no ano de 313, na cidade dos Sete Montes, que começaram os bestialismos. Estudem o seguinte. Aviso. Mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou, e bastante, textos do Novo Testamento, para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13. Queria acontecer e aconteceu. E tudo isso será pago até o último cetil, como devem ler no Apocalipse, capítulo 11, 12, 14, 19, 21 e 22. A besta apocalíptica é a Igreja Católica Apostólica Romana e o falso profeta é o protestantismo, que de Bíblia dá mãos, blasfema contra os dons do Espírito Santo. Portanto, antes de findar o segundo milênio, Elias devia vir restaurar o que Deus entregou por Moisés e Jesus, o código de comportamento, não tudo sobre suas divinas verdades. E o código de comportamento resultaria na divina civilização apontada por Deus em Isaías capítulo 11, se os bestialismos humanos nada tivessem atraiçoado. Com a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, viria a seguir o Evangelho eterno, o de Deus, a chave iniciática total, que Deus só veio a prometer no Apocalipse 14, versículo de 1 a 6. Porque entendam, Jesus entregou aviso que ninguém devia ignorar ou atraiçoar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está no mundo, contendo a seguinte divina chave iniciática. Princípio, ó Deus, essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes,
Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autoindividuação do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho. É muito infeliz quem não procura entender isso. Em toda a antiguidade, Deus enviou seres dotados de graças mediúnicas e, por eles, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros e, portanto, profundas lições atinentes ao espírito, com suas obrigações, no sentido de desabrochar o Deus interno, as latentes ou divinas virtudes, que comporta, por ser filho de Deus, o princípio. Mas, imundos cleros, de fabricação humana, idólatras, praticantes de fingimentos, cultores de encenações palhaças, ridículas, e com a roupagem e gestos mistificadores, inventaram o famigerado conceito de uma só encarnação. Como vivem das mentiras que vendem aos tolos, pouco se importa ao remeter para o mundo espiritual. Infelizes espíritos que vão mergulhar em desesperos, desilusões dolorosas e revoltas comprometedoras, que mais ainda os prejudicam, tendo de mergulhar nas mais expiatórias encarnações para resgatar faltas. O criminoso conceito de uma só encarnação, por atraiçoar a lei divina, produz profundo males aos espíritos filhos de Deus. Evangelho eterno é divinismo e ensina a oração dos divinistas. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais nas minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos provindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Nenhum livro do mundo sofreu mais adulterações do que a Bíblia, e nenhum livro do mundo é mais cheio de escabrosas contradições, mas também nenhum livro do mundo apresenta mais testemunhos sobre a lei de Deus e as graças do divino mediunismo, a luz do mundo e o sal da terra, a divina fonte de advertências, ilustrações e consolações. A humanidade, vivendo fora da lei de Deus e das graças do divino mediunismo, descamba para bestialismos incontáveis. Isso em que está mergulhada, ao findar do segundo milênio, sujeita a severas punições. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas de tudo informa. Assina o boletim Princípio Sagrado, Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal. Fiquem todas as bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim e que Deus pague a todos.